Senhor. Querido Deus, nosso Pai, estamos na Tua presença e Te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E agora queremos pedir a Tua bênção por todos os que estão aqui presentes e pelo Teu servo, Pastor Rafael Aguiar, que vai nos trazer, Senhor, a meditação, o ensino da Tua palavra. Para a glória do Teu nome, como Tu já tens usado o Teu servo muitas vezes, que o Senhor faça mais uma vez para a glória do Teu nome e que o nosso ser espiritual seja alimentado pela Tua palavra. Que assim seja, Pai, para a glória e o louvor do Teu nome. É o que Te rogamos e em nome de Jesus Te agradecemos. Amém. Prezados irmãos, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos alegres na presença do Senhor por estarmos juntos para cultuarmos ao nosso Deus. Nós estamos diante da palavra do Deus eterno e queremos, com a graça que nos é concedida, ministrar um pouco desta preciosa palavra. Peço aos irmãos e irmãs que por bondade abram vossas Bíblias no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 20. Vamos meditar por alguns minutos em alguns versículos deste capítulo. Nós estamos vivendo um tempo difícil, tempo de dores, de choro, na vida de muitas pessoas, nesta cidade, neste estado, no país e no mundo. No entanto, o nosso Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Ele é Deus de perto e também de longe. Ele é Deus nos momentos de alegria e também nos de tristeza. Ele é Deus quando estamos com saúde e continua sendo Deus quando nos encontramos enfermos. Ele é Deus quando em nossa casa há festa e continua sendo Deus e Senhor de todas as coisas quando há luto no lar. O texto que vamos meditar, com a graça do Senhor, queremos aprender aqui, pelo Espírito de Deus, como deve ser a nossa reação, a nossa atitude diante das dificuldades da vida. Vamos aprender com Josafá, como ele reagiu diante das crises, ou da maior crise pela qual ele passou durante o seu reinado sobre o povo de Deus. O versículo de número 1 diz assim: E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi.
Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Até aqui, por um momento. Josafá estava certamente em um dia tranquilo, nos passos reais, à frente do povo de Deus, talvez pensando como administraria aquele dia, talvez pensando como resolveria algumas questões do reino, talvez pensando como faria algumas alianças para o bem da economia do seu reino, mas foi surpreendido por uma notícia que abalou a sua estrutura. De repente, é o que nos dá a entender o Espírito na leitura do texto, que ele recebe a notícia, e a notícia é que os filhos de Moabe, os filhos de Amon e outros dos amonitas estavam prontos para a peleja contra ele. E além disso, ainda diz que não apenas estes povos, mas também outros da além do mar e da Síria, uma grande multidão havia se reunido para destruí-lo, destruir a sua família, destruir o seu reino. Amados irmãos e irmãs, assim como aconteceu com Josafá, qualquer um de nós estamos sujeitos a sermos surpreendidos por notícias ruins. Qualquer um de nós está sujeito a ouvir uma notícia que venha abalar a nossa estrutura, visto que somos humanos. Seja esta notícia no âmbito financeiro, seja no âmbito familiar, na vida profissional, na saúde, e que notícias podem abalar o equilíbrio espiritual ou mental, emocional de uma pessoa. Com Josafá não foi diferente. Talvez eu esteja falando aqui para alguém ou algumas pessoas que já passaram por algo semelhante, ou que estão passando agora. Talvez alguém que esteja acompanhando pela internet está vivendo um momento de desespero, porque não sabe o que fazer diante de uma circunstância, de uma crise que se instalou na sua vida de repente. Com Josafá também não foi diferente. No entanto, ele lembrou-se, no meio da notícia aterradora, no meio da notícia que provocou nele um abalo certamente emocional, ele lembrou-se não do seu poder militar, não da sua força bélica, ele lembrou-se não da sua experiência como rei e como comandante de exército, mas ele lembrou-se não das riquezas que ele tinha nos tesouros do reino, não das armas que ele dispunha para a guerra e da habilidade dos seus soldados. Ele se lembrou do Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, a quem ele servia e o seu povo também. E a primeira coisa que nós devemos fazer é nos lembrar que servimos a um Deus Todo-Poderoso. Josafá trouxe à memória, sabendo que ele servia ao Deus eterno
e santo. Então diz a Bíblia que ele temeu, porque era homem, certamente com abalo emocional. No entanto, pôs-se a buscar o Senhor. Nenhum abalo, nenhuma notícia ruim, nenhuma crise, seja ela na família, na vida dos filhos, na economia do nosso lar, na nossa vida financeira, na nossa saúde, nenhuma notícia que venha tentar nos desestabilizar, impede de nós buscarmos a face do Deus vivo. E existem promessas de Deus para quem faz isso, para quem busca a face do Senhor. Josafá buscou a face de Deus. O profeta Jeremias, no capítulo 33 e o versículo 3, o Espírito de Deus pelo profeta disse ao povo: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e ocultas que tu ainda não sabes. O mesmo profeta, movido pelo Espírito Santo, no capítulo 29, o versículo 13, o Espírito diz assim: eu bem sei que pensamentos tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então vireis a mim, diz o Senhor, e orareis, e me buscareis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia! O Espírito de Deus diz que devemos buscar a face de Deus. Aleluia! O salmista, pelo mesmo Espírito do Senhor, no Salmo de número 50, e o versículo 15, o Deus eterno proclama e diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Pastor, eu estou vivendo tempo de angústia, tempos difíceis, pois pelo Espírito de Deus eu te digo, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de invocar a face do Deus vivo, Ele te responderá. Você crê nisso? Aleluia! Josafá buscou a face de Deus e apregou o jejum em todo o Judá. Josafá então entrou na dimensão espiritual da coisa. A guerra era física, mas a batalha era espiritual. A guerra envolvia confronto entre os soldados, mas Josafá sabia que quem dava a vitória era o Deus invisível, o Senhor, Deus dos exércitos. Não importa a situação que tu estejas passando, situação física, situação que envolve, talvez, atitudes tuas. No entanto, não esqueça de que o Deus bendito e eterno está no controle de todas as coisas. Louvado seja Deus. Josafá, então, buscou ao Senhor com jejum. Meus irmãos, o jejum é uma arma extraordinária, espiritual, disponibilizada por Deus. Os heróis da fé jejuaram, muitos deles alcançaram grandes vitórias. Aleluia! Moisés jejuou, Daniel jejuou, Jeremias também, o apóstolo Paulo também jejuou,
O próprio Senhor Jesus também jejuou. Esta arma está à sua e à minha e à nossa disposição, porque o Espírito de Deus nos diz, 1 Coríntios capítulo 10, no versículo de número 4 e 5 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, e pelo poder de Deus, o Senhor traz cativo todo pensamento, entendimento, a obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Josafá começou a invocar o nome do Senhor e a orar. Preste atenção nas palavras de Josafá. Em oração ele diz: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Aleluia! Isso parece a oração de quem está enfrentando uma grande crise? Isso parece a oração de quem está enfrentando a morte, ou a ameaça da morte e de destruição? Isso é a oração de quem conhece e confia no seu Deus. E Josafá começa reconhecendo que o Senhor é o Deus, tu és o Deus dos céus, e tu és dominador sobre todos os reinos das gentes. Preste atenção, Josafá reconhece que Deus tem o comando nos céus, tem o domínio nos céus, mas também tem o domínio na terra. Tu és o dominador de todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder. Josafá reconhece em sua oração que apesar do problema dele ser grande, imensurável e resoluto diante das suas próprias forças, mas ele sabia que havia um braço forte, uma mão poderosa, cujo poder era ilimitado, a mão do seu Deus. Na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Aleluia! Não há quem possa resistir a este Deus. O Espírito do Senhor, pelo profeta Isaías, capítulo 43, versículo 13, assim diz o Senhor: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem me impedirá? Quem confia neste Deus, quem tem certeza que Ele está no controle de todas as coisas, levante aí uma de suas mãos e diga alguma coisa que exalte o nome do Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Reconheça que Ele está no controle de tudo. Reconheça que embora você possa ter perdido talvez o controle de qualquer situação, o nosso Deus está no controle e no domínio de todas as situações. Josafá continua na sua oração e diz, começa a lembrar na sua mente, dizendo, porventura, ó nosso Deus, versículo 7, ó nosso Deus, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante de teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre. O que Abraão está fazendo? Ele está lembrando do que Deus já fez. Olha só, Abraão está dizendo, ou melhor, Josafá está dizendo, Senhor, não foi o Senhor quem nos deu essa terra? Não foi o Senhor que fez a promessa ao teu amigo Abraão? Essa terra é nossa porque o Senhor nos deu. Josafá está se lembrando das promessas de Deus. Lembre-se do que Deus já disse na sua palavra. Lembre-se das promessas do Senhor. Romanos capítulo 4, a Bíblia diz que Abraão foi fortalecido, dando glória a Deus, porque achou digno o Senhor, que era fiel para cumprir aquilo que havia prometido.
você pode se lembrar do que Deus pode fazer, do que Deus já fez, do que Deus já prometeu na sua palavra. Aleluia! No versículo de número 8, ele continua dizendo: e habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo, olha o que ele vai fazer. Agora ele vai lembrar da palavra do Senhor. E se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Aleluia! Não é para ignorar o problema, não é para ignorar as dificuldades, não. A gente não pode muitas vezes ignorá-las. No entanto, também não podemos ignorar a presença do nosso Deus. A palavra de Deus, crente que conhece o poder do seu Deus, não fica perdendo tempo dizendo ou alimentando o problema, agigantando o problema, tornando ainda maior. Faça como Davi. Davi nunca chamou Golias de gigante. Observa lá, não tem nenhum versículo em que Davi chama Golias de gigante. Ora, todo mundo não já sabia que Golias era gigante? Todo mundo não já temia o Golias? Sabe como Davi chamou o Golias? Disse assim: ó incircunciso, tu vens a mim com espada e lanças, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E aqui, Josafá começa a lembrar das promessas do Senhor. A Bíblia diz que Jeremias, pelo Espírito Santo, disse: trarei à memória aquilo que me dá esperança. Aleluia! E no versículo 10, para finalizarmos: agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram, eis que nos dão pago vindo, lançaram-nos fora desta herança que nos deste. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós, olha, isso aqui é extraordinário. Josafá era rei, estava diante do seu povo, a quem ele governava, e era quase que impossível um rei admitir fraqueza diante do seu povo. Olha, ora, o povo esperava que o seu rei o livrasse, e Josafá, humanamente falando, não poderia expressar fraqueza diante do seu povo, mas ele estava diante de Deus, ele estava diante do seu Senhor. Então ele abre a boca assim, num ato de fé, de humildade, e diz assim: porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Ele reconhece que não tem força, e reconhece que não sabe o que fazer. Ele reconhece que não tem poder militar, e reconhece que a sua experiência é pouca, mas ele diz: no entanto, os nossos olhos estão postos em ti. Oh, aleluia! Aleluia! O salmista declarou dizendo: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O teu socorro vem de cima, o teu socorro vem do alto. Aleluia! O braço que não enfraquece é o braço do Senhor, e está estendida sobre nós. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Naquele momento o Espírito de Deus ouviu e respondeu à oração de Josafá. O Espírito Santo veio sobre um homem que estava ali no meio da multidão, chamado Jaziel. Jaziel se levanta
e cheio do Espírito Santo, abre a boca e diz: ó Josafá, e todo o povo de Judá, o Espírito Santo está falando pela sua palavra aqui, com muitos aqui e que estão em outros lugares. Quem tem ouvidos ouça, assim diz o Espírito de Deus por sua palavra, como disse por meio de Jaziel: nesta peleja não terei de pelejar, parai e vede o grande livramento do Senhor. O Senhor peleja por nós, o Senhor batalha pelos seus servos, por aqueles que nele confiam, por aqueles que nele esperam. Quem tem esta fé, quem tem esta confiança, não tenha medo. Oh, meu irmão, minha irmã, o teu braço pode ter fracassado, os amigos, as autoridades, os médicos, os advogados, os juízes, mas assim diz o Senhor: por acaso o meu braço enfraqueceu, por acaso o meu braço se encurtou, eu sou o Senhor que posso agir na tua vida, em nome de Jesus. Receba esta palavra, amém. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Que esta boa palavra da parte de Deus fique em nosso coração. Glória a Deus.